Bruhim Habaim. Sejam bem-vindos. Bruhim Habaim. Ok? É o termo hebraico para bem-vindos. Hoje a nossa aula é uma aula experimental. Ela é destinada a todas as pessoas, não só para pastores, estudantes de teologia, mas aberta a todo o público em geral que tem interesse em aprender o hebraico bíblico. É bom que se frise que o hebraico bíblico é diferente do hebraico moderno. O hebraico bíblico ele é utilizado somente nas leituras dos textos das Escrituras Sagradas ou qualquer outro texto antigo. Por isso ele é chamado de hebraico clássico ou hebraico bíblico, como nós chamamos. Tá? Então, por conta disso, o objetivo desse curso, do curso de hebraico, é preparar as pessoas para lerem as Escrituras, a pesquisar, a saber fazer pesquisa, a encontrar respostas a algumas das suas perguntas. Tá? Então, por isso eu preciso enfatizar, o hebraico bíblico é um curso totalmente direcionado e à parte, diferente da estrutura que nós vamos oferecer aqui, tá? Então, se alguém tem o objetivo de focar no hebraico moderno, que é o hebraico que se fala em Israel hoje, não seria esse o curso. É para quem deseja habilitar-se a ler as Escrituras. É diferente. O hebraico bíblico, nós vamos ver, eles têm sinais em cima e embaixo. O hebraico moderno, ele não possui nenhum tipo de sinalização, ok? São só as letras consoantes. Mas nós vamos falar melhor sobre isso. Eu vou pedir que de forma bem breve cada um de vocês se apresente. Tem algumas pessoas aqui, todos são meus alunos aqui? Tem alguém que não é meu aluno, não foi meu aluno? Ok. Eu vou pedir que vocês se apresentem, por gentileza. Eu vou pedir que todos se apresentem de forma bem breve, dizendo seu nome, sua congregação e de forma bem objetiva qual é o seu interesse pelo curso de hebraico. Bem breve mesmo. Quem deseja começar? Meu nome é Alexandre. Faço curso de teologia, sou da Assembleia Central aqui em Santarém. O meu interesse pelo hebraico é para conhecer a cultura e aprofundar dentro da Bíblia também. Ok, muito obrigado. Eu me chamo Josélia, sou da Congregação Peniel, da área 5, e meu objetivo é aprender mais sobre a vida de Jesus, né? Eu tenho muito pouco conhecimento da palavra de Deus e meu interesse é esse. A Peniel fica em que bairro? Diamantino. Diamantino. Ok, muito obrigado. Meu nome é Elizabeth, e eu sou prego na Federação Fortaleza, na Maria Verde. E, na verdade, o meu interesse é para aprender mais sobre o hebraico, sobre a língua hebraica, aprender também sobre sinais. Ok. Uma curiosidade em aprender mais um pouco. Ok, muito obrigado. O senhor pode se apresentar? Reinaldo Atril Jordão, área 6. Área 6, fica em qual bairro, Maduro Jordão? Diamantino. Diamantino. Eu só vou pedir que você diga um bairro, porque eu já estou fora daqui há mais de 14 anos. Então, quando falo em área, para mim, vocês estão falando literalmente em outro idioma para mim. Então, pode dizer área, não tem problema, só me diga um bairro para me situar, ok? Por favor, quem é o próximo? Meu nome é Resilone, eu congrego na igreja, na igreja da Paz Central, e a minha curiosidade de saber um pouco mais. Amém. A senhora foi minha aluna, né? Sim. Ok. Obrigado. Pai do Senhor, eu sou Ezequiel Jordão, eu congrego lá na área 11, lá, na Resistência, lá na Fernando Guilhão, né? Certo. Fernando Guilhão, na Resistência, na esquina do Gauchinho, o mercado lá Gauchinho, área 11, muito bacana. Ok. Meu nome é Écio Alvarado, congrego na área 5, bairro São José Operário, congregação Bethesda. O meu desejo de aprender hebraico é para que meu próprio bem, conhecer mais as escrituras através do hebraico, para que eu possa também ser útil aquilo que eu aprendi no reino de Deus para ajudar outras pessoas. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Me chamo Guilherme Almeida e congrego na Organização de Timon, na área 3, aqui na área 12. O meu objetivo é agregar conhecimento da língua, aprender um pouco mais sobre o povo, sobre a cultura e ajudar muito no entendimento desses escritores do mundo. Amém. Muito obrigado. Quem que é a próxima? Ou próxima? Meu nome
abençoe. Para quem não me conhece, me chamo Heloísa e eu congrego na Alvorada e eu vim para conhecer e aprender mesmo, que eu gosto de aprender. Amém. Não é nada, né? Vim aqui para conhecer também, né? Vou ver como é que é, né? Se eu gostar, né? O que eu gostar, a gente pode só Deus sabe. Amém. Muito obrigado. Meu nome é Eloy, pessoa parecida. Ok. Deus abençoe. Meu nome é Jamila, eu congrego na congregação da Missão da Floresta de Guarda-Aqui. Meu objetivo é aprender mais das escrituras através do Evangelho. Ok. Muito obrigado. Meu nome é Cleice Guilherme e buscar mais conhecimento. Amém. Congrego no Espírito Central. Tempo central. Ok. Eu me chamo Ludmila, congrego também no Central e eu estou aqui para conhecimento também. Amém. Deus abençoe. Quem mais? Me chamo Edmilson, sou da congregação Shalom, da área 3. Estou aqui em busca de mais conhecimento, né? Porque quanto mais a gente buscar conhecimento para nós, melhor é, né? Melhor a gente tem que agradar, né? Amém. Muito obrigado. Me chamo Márcio, sou da congregação Salmo 23, no bairro Alvorada de Salvação. Ok. Obrigado. A turma do Salmo 23 é bem conhecida aqui da gente já, né? Me chamo Paulo, sou da área 3 de Socarense, e um pouquinho para adquirir mais conhecimento. Deus abençoe. Obrigado. Sou Guilherme, também sou da área 10. Amém. O rapaz dos desenhos. Mais alguém falta? Ok. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Douglas, Jones Douglas. Eu sou evangelista, fui ordenado evangelista já 3 vezes. Essa é uma história muito longa para contar, mas eu fui ordenado 3 vezes. Eu acho que tudo isso aqui tem uma razão de ser. Talvez Deus precisar me fazer entender, não apenas uma vez, mas 2, acho que precisou 3 vezes ele me fazer entender que eu precisava atuar mais de forma evangelística, talvez. Mas de qualquer forma, eu me formei em teologia já tem algum tempo. Comecei a lecionar aos 19, 18 anos e isso já faz bastante tempo, eu estou com 45. E foi ali no Coqueiro, no bairro Coqueiro, bem ao lado da sede da convenção. Era uma turma de pastores. E ao longo desses anos de docência, eu percebi que havia uma lacuna muito grande dentro da área de formação para o estudo da língua hebraica e da cultura judaica. A Bíblia toda ela foi escrita em um ambiente basicamente judaico. Jesus foi judeu, viveu como judeu e ensinou como um rabino. Os profetas todos eram judeus, na sua maior parte nacionalistas, eram pessoas que viviam costumes e práticas e ensinavam as palavras de Deus. Então, eu achava muito difícil a gente ter muitos especialistas em grego. Se Deus permitir agora, eu vou estar fazendo um curso de grego e latim para aperfeiçoar, para efeito de exegese, para eu poder estar dentro da sala de aula. Daqui a algum tempo vocês estarão me vendo talvez como professor de grego, quem sabe no futuro, aqui do IETAS também. E latim porque eu quero trabalhar com as faculdades daqui para as turmas que estudam direito e que trabalham também com a língua portuguesa. Mas o certo é que eu me resolvi então me dedicar a pesquisar sobre a Bíblia e foi uma tarefa difícil no começo. Eu fui enganado, conheci um suposto rabino que não era rabino, que me pediu para fazer um depósito referente ao valor de um curso que seria de língua hebraica e eu fui enganado, eu fui ludibriado por uma pessoa que se passava por judeu e se passava por rabino e ele não era. Infelizmente, eu descobri da pior forma. E já tive um outro professor também no Rio de Janeiro que ia me ensinar hebraico, ele conhece, ele é judeu, mas que também recebeu o depósito das aulas e nunca me ensinou a aula também. E isso me fez ficar precavido, muito sobressaltado em relação a com quem estudar. E passei a pesquisar em instituições sérias e conheci uma escola na época, ela tinha um outro nome, e ela era sediada em Haifa, em Israel, e as aulas deles todos eram por videoconferência. Então eu quis fazer um módulo. Na época foi um investimento de aproximadamente R$2.000. Para esse curso que vocês estão fazendo hoje aqui com 4 meses, foi um investimento que eu fiz para aprender o processo de alfabetização da língua hebraica com judeus.
E de lá para cá eu comecei a estudar. Já são mais de 8, quase 10 anos, na verdade, estudando. E eu tive a oportunidade, como eu vou apresentar para vocês aqui, de estudar em algumas instituições. E é isso que eu quero começar falando para vocês. Não ficou bem claro, eu acho que não ficou bem visível talvez, mas eu estudei no Instituto Israelense de Estudos Bíblicos, aqui, não sei porquê, porque eu acho que o formato da imagem é diferente. Aqui é a Sinagoga Sem Fronteira, é um rabino, um amigo meu que mora em São Paulo, o rabino Gilberto Ventura. Ele foi meu facilitador no estudo da língua hebraica e principalmente também de cultura judaica. Ele é um rabino que trabalha com Binei Anusim. Para quem não conhece, Binei Anusim, Binei quer dizer filhos dele, Anusim quer dizer forçado, filho dos forçados. Quem eram esses filhos dos forçados? Aqueles judeus, não sei se vocês sabem, mas há uma estatística que aponta que a cada 10 pessoas que vieram de Portugal para o Brasil, pelo menos 3 delas eram judeus. Por isso, a predominância de nomes como Oliveira, Santos, Lima, Dias, normalmente, na sua maioria, principalmente vindo das regiões do Nordeste, tem uma ascendência judaica. E para minha surpresa, eu tinha 2 sobrenomes. Quando eu passei a pesquisar sobre isso, eu tinha 2 sobrenomes de cunho judaico, ok? E aí mais despertou meu interesse. Então eu comecei estudando nesse Instituto de Estudos Bíblicos, que é de Israel, na Sinagoga Sem Fronteiras e no Rosen School of Hebrews, que é uma escola também de hebraico moderno. Eu não só estudei hebraico bíblico, como continuo estudando hebraico moderno. E eu também estudei numa escola, essa escola é de Beersheba, em Israel, chamada Devar Torah. Ela não é aberta para o público em comum, tá? Eu fui aceito nela porque eu fui indicado por um rabino do Brasil. Ela é aberta exclusivamente para judeus. Então eu fui uma exceção à regra e com muitas ressalvas. Eu tive que assinar documentos que eu não podia falar sobre isso, não podia perguntar sobre aquilo. E se eu tivesse alguma curiosidade, eu tinha que mandar privado para o rabino e ele me responderia no tempo que ele tivesse disponibilidade de me responder. Então eu estudei nessas instituições. Então aqui eu estudei cultura judaica durante 2 anos. Aqui eu estudo até hoje com eles. Sempre que eu posso, eu não estou participando desses dias agora, mas sempre que eu posso eu estou nas aulas com eles. E aqui são 2 formações, no Instituto Israelense de Estudo Bíblico e no Rosen School. Tá? Então são 2 instituições tipicamente judaicas. Além deles tem um outro que eu não quis colocar aqui, que foi a Upamair, que ela fica sediada, eu acho que é no Paraguai. Ela é uma instituição judaica também. E ela ensina o hebraico moderno e cultura judaica. Tá? São instituições sérias. Aqui eu quis colocar apenas uma amostra 2 certificados dos cursos que eu fiz. Um foi de hebraico bíblico, que foi o nível experimental, que foi o primeiro, esse que eu falei para vocês, que eu fiz um investimento de quase R$2.000 para aprender o que eu vou ensinar para vocês em 4 meses por um valor extremamente acessível. O outro é do Rosen, que é do hebraico moderno. Então eu quis, esse aqui é o 3º nível, na época que eu estava fazendo. Então isso eu estou colocando para vocês, para mostrar para vocês quem é o professor de vocês. Não é uma pessoa que está aqui de turista, não é alguém que diz que sabe, mas não conhece, é alguém que de fato estudou, que conheceu, que se aperfeiçoou e que gosta muito de ensinar. Eu amo fazer o que eu faço, não apenas ensinar hebraico como cultura judaica, mas gosto de ensinar a Bíblia. E a coisa que eu mais aprendi ao longo desses anos é que sempre quando eu penso que eu sei alguma coisa, eu descubro que eu não sei. Então eu sempre estou descobrindo coisas novas. Eu até coloquei durante essa semana um post no meu status do meu WhatsApp dizendo o seguinte, que o tolo acha que já aprendeu todas as coisas, mas o sábio aprende todos os dias uma nova lição. Então a sabedoria começa com o desejo de aprender com todas as pessoas. Existe um ditado em um dos livros do Talmud chamado Piqueador, que ele diz que quem é o sábio? Ele faz essa pergunta. E aí ele responde que é toda aquela pessoa que aprende com cada ser humano, ou seja, nós aprendemos com cada pessoa alguma coisa, nós sempre temos uma lição a extrair de alguém. Ninguém é tão ignorante que não possa nos ensinar uma lição. A grande verdade é essa, nós precisamos um dos outros. E aí nasce uma premissa da formação educacional, qual é? Que o ensino-aprendizagem se dá através de uma interação daquele que transmite conhecimento como daquele que recebe conhecimento. É essa interação que nos leva ao aprendizado, ok? Para falar um pouquinho sobre hebraico, eu gostaria de falar para vocês, e eu coloquei aqui, tá? O termo hebraico, a expressão hebraico, ela se diz ivrit.
E essa palavra Ivrit, ela vem relacionada a um personagem da Bíblia. Se você abrir lá no livro de Gênesis, capítulo, tirei daqui, 10, versículo 21, você vai encontrar que havia ali entre os filhos de Sem, os descendentes de Sem, um chamado Eber, em português. Esse nome Eber, em português, é Eber. De onde vem essa aqui? Kol Binei Eber. Tá? Kol Binei Eber, que quer dizer todos os filhos de Eber, que em português é chamado de Eber. Só que há uma coisa muito significativa no estudo desta palavra, porque essa palavra é uma alusão às migrações. Ele está falando de todos os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Ele é o pai, ou seja, ancestral, tá? De todas as pessoas que vêm através de Eber ou de Eber. E aí eu fui pesquisar o significado da palavra Eber. É aquele que cruza, é aquele que atravessa. E aí eu me fiquei mais intrigado, porque a Bíblia diz lá no livro de Josué, no capítulo 24, quando Josué se dirige ao povo em particular e o conclama a fidelidade a Deus, ele disse que são todos os nossos pais que viviam da além, depois do Eufrates, do outro lado do Eufrates. Então ele fala que Abraão, que é um dos precursores do monoteísmo, ele cruzou um rio. Ele cruzou, então em algum momento houve uma onda migratória de pessoas que vieram cruzando regiões, cruzando rios, porque a referência dele era cruzar alguma coisa. E é muito provável que seja o rio. Essa expressão, esse verbo, ele vai estar a ser usado nos escritos de Josué, quando diz, por exemplo, que Josué deve cruzar o Jordão. Lavod Hayale, que é a expressão que aparece lá, cruzar, atravessar o Jordão. Então, Eber, o nome dele tem a ver com aquele que atravessa, aquele que cruza. Então, provavelmente, isso é uma alusão a todas aquelas pessoas que eram descendentes de Sete, que estavam na região do fértil crescente. O que é o fértil crescente? Entre os rios Tigre e Eufrates. Se você pegar na Bíblia, normalmente vai aparecer esses dois rios lá. É aquela região entre ali, que ficava inclusive Ur dos caldeus. Então, posteriormente, um dos personagens da Bíblia vai ser chamado de Hebreu. Quem lembra de alguém que recebeu essa alcunha? Que foi chamado de Hebreu. Vocês lembram da mulher de Potifar? Quando ela tenta agarrar quem? José. E quando ele foge, mas ela segura a roupa dele. E quando o marido chega, o que ela diz? Este hebreu que tu colocaste em nossa casa, ela usa para José o termo Ha-Ivri, ou hebreu, que também lá no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 13, vai ser aplicado a Abraão. Mas por que eles foram chamados de Ivri? Que tem a ver com Eber. Olha só aqui, ó. Mesmo que vocês não saibam o nome nem as letras, mas vocês sabem que essa imagem é semelhante a essa, esquecendo toda a pontuação que está embaixo, que essa imagem é semelhante a essa, que esta imagem é semelhante a esta. Então há um elemento básico na formação dessa palavra, que nós vamos chegar, por exemplo, nesse exemplo bem aqui. O que tem em comum em todas essas palavras? Bom. Porque provavelmente a origem dessa palavra traduzia alguma coisa que era de cunho arredondado. Um bolo, até hoje a maioria dos bolos são no formato das arredondadas. Bola, eu não vi uma bola quadrada, né? Uma bola é uma estrutura esférica. E eu tenho a ideia de boliche, que é aquele esporte que ele pega uma bola, encaixa no dedo e desliza sobre uma pista para derrubar ali uns trocinhos lá, umas garrafinhas, eu chamo de garrafinha, tem um outro nome para aquilo. Pino, muito bem, muito obrigado. Então o que eu tenho aqui? Que nessas palavras existe uma estrutura básica com uma carga de significado que todas elas compartilham. Que quando eu descubro a raiz dessa palavra, eu descubro um significado primário que ela tem. Então quando eu falo de bolo, bola, boliche, bolacha, e normalmente bolachas, primeiro saíram aquelas bolachas que a gente chama de bolachas Maria, que eram aquelas bolachas de que formato?
arredondado. Então, olha só, se em português eu consigo perceber essa estrutura semântica, essa estrutura que traz uma carga de significado básico para a palavra, em hebraico não é diferente. Olha só, mesmo que vocês ainda não saibam, aqui em cima está escrito la'avor. La'avor significa? Aqui, ha'ivrit, que quer dizer? Ha'ivri, desculpa, o hebraico, ok. Ha'ivri, ou hebreu, e aqui, Ever, que é o nome de um descendente de Sem. Olha só para cá, o que eles têm em comum? Uma estrutura semelhante a essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Bol. A mesma coisa, só que em hebraico. Essa mesma estrutura está aqui. Ha'ivrit, o hebraico, Ha'ivri, o hebreu, Ever, aquele que cruzou, La'avor, o verbo que deu origem a essas palavras: atravessar, cruzar, ir além. Para eu entender um pouquinho, eu também preciso explicar algumas coisas para vocês. Por exemplo, a história de Israel é muito marcada por muitos momentos que eles foram levados presos, foram levados cativos, foram levados para outras nações. E à medida que eles foram levados para outras nações, essas nações deixaram marcas neles. Por exemplo, alguém não é de Santarém? Ou não é do Pará? Ok. Teve um amigo meu que veio do Paraná, ele tinha muita vontade de saber como era aqui a cultura daqui. E coincidiu no dia que ele viu, estava tomando açaí. Ele disse: eu já ouvi falar, mas eu nunca provei dessa fruta de vocês. Ele tomou açaí, ele não gostou. Eu disse: graças a Deus ele deu mais, né? A gente pensa assim, parece já dá logo, graças a Deus porque ele deu mais açaí pra gente, né? Mas ele não gostou. Mas porque aquilo era um elemento cultural, porque ele veio de uma outra região, ele veio para uma cultura, mas ele não gostou. Por outro lado, quando ele foi em Alter do Chão, eu levei para conhecer, na época ainda tinha tipo um museuzinho que vendia peças, não sei se ainda vende, isso há 14 anos atrás, era tipo um espaço que vendia objetos da região. Ele gostou dali e levou. Então todos os anos que ele vinha aqui, ele ia naquele local, ele alugava um barco para dar uma volta na região e gostava de comer o peixe daqui. Com o passar do tempo ele já vinha aqui, eu já sabia o peixe que ele comia, onde ele gostava de ficar, que tipo de barco ele gostava e que tipo de instrumento ele gostava de fazer aquelas pescas de mergulho. Então tudo isso eu passei a descobrir, mas por quê? A região influenciou no comportamento dele. A nossa cultura, ou a cultura de Santarém, influenciou o modo como ele estava vivendo naquele momento. Com Israel não foi diferente. Eles chegaram em um determinado lugar que tinha culturas, tinha forma de pensar, forma de conceber, forma de se vestir, forma de falar, forma de se alimentar. Por que Deus fala tanto? Olha, quando vocês chegarem numa cidade, vocês não vão seguir os costumes desses povos. Observe, isso é muito enfatizado, porque boa parte da cultura dos povos que cercavam Israel, eles tinham um aspecto voltado para a idolatria, desde o alimento, desde os nomes das cidades, muitas das nossas cidades, por exemplo, no estado do Pará, são nomes de santos. Santo Antônio, aí tem vários aqui, eu não lembro agora, mas eu lembro de Santo Antônio, que é lá perto da região Santo Antônio do Tauá. Provavelmente o nome em honra ao santo foi feito, que era uma região talvez do Tauá, sabe? Deve ser, era isso mesmo. Mas era um nome em honra a um santo. Então isso era muito comum. E o que acontece? Eles sofrem o que a gente chama de galutz, o exílio. Em 423 o templo, primeira vez o templo de Salomão é destruído. Tinha se passado 410 anos da sua construção por Salomão. 410 anos após a construção ele é destruído. O povo é levado para a Babilônia. Na Babilônia eles permanecem durante 70 anos. Talvez um tempo de aproximadamente quase 2 gerações. A expectativa de vida em muitos momentos era baixa. Nós estamos falando de um tempo. Hoje, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa no IBGE, a coisa que eu me dei conta, quando eu puxei o extrato do IBGE, vi o gráfico da população, a população idosa está assim.
dilatada no gráfico, porque a expectativa de vida dos brasileiros aumentou. Eles vivem mais do que viviam anteriormente. E tudo isso, naquela época, a expectativa de vida era baixa, então eles foram para o cativeiro. E essa Babilônia deixou marcas profundas na vida do povo. Agora imagine só, o templo foi reconstruído com Esdras e Neemias. Nós já estudamos isso no livro de História para aqueles que são meus alunos. E logo depois esse templo vai sofrer reformas, várias reformas. Tem uma delas que Jesus ainda estava lá em Mateus 24 dizendo: não ficará pedra sobre pedra que não seja. O templo estava em reforma, estava recebendo uma reforma naquela época. E um pouco antes de Jesus ele já havia sofrido uma outra reforma, quando Antíoco Epifânio invade Jerusalém e destrói parte do templo e oferece uma porca em sacrifício a Zeus dentro do lugar mais sagrado para o israelita, que era o Santo dos Santos, e profana aquele lugar. Então eles vão fazer a rededicação daquele santuário, fazendo uma higienização, limpeza, uma mudança completa, mas seguindo os rigores daquilo que foi orientado por Deus através de Moisés e construído por Salomão e depois no tempo de Esdras e Neemias. O que acontece nesse período? O templo é destruído. Imagina só, nós estamos vivendo, agora olha para mim aqui, imagina só, nós estamos vivendo no tempo de Jesus, certo? E aí começa a perseguição romana, e mas você tem um parente lá em São Paulo. Imagine que fosse só no estado do Pará essa perseguição. Imagine que os outros estados fossem outros países, mas que você tem um irmão que mora em São Paulo, tem um irmão que mora em Santa Catarina, tem um irmão que mora no Rio Grande do Sul, tem um irmão que mora lá no Amazonas. O que era natural se no período da região ou do país, eu estou comparando o estado do Pará como se fosse um país, o seu país, que tem um idioma, tem uma língua, que é o hebraico, está sendo invadido, as pessoas estão sendo mortas. Só para vocês terem uma ideia, Jesus não foi o único que morreu de morte de crucifixão, da morte na cruz. No dia que a cidade foi invadida pelos romanos, após destruir o templo, os soldados, por ordem do imperador, mandaram matar mais de 2.000 pessoas crucificadas nas principais ruas de acesso a Jerusalém. Outras foram amarradas em estruturas de madeira, derramaram azeite e fizeram dele, como dizia minha avó, lamparinas para acender durante a noite. Imagina só você vivendo, o que você faria? Vou-me embora. Vou lá para São Paulo. Só que São Paulo, e eu estou comparando São Paulo a um outro país, que não é um país, tá? Diga-se de passagem, falava um outro idioma, tem outros hábitos, outras culturas, e você se muda. Imagina só, você mãe que tem filhos adolescentes, jovens, talvez aquele jovem vá aprender uma nova cultura, vai falar um novo idioma, vai ter novas práticas. A influência da religião pode chegar na tua casa, e aí o teu filho que foi para lá adolescente cresceu, se tornou homem, casou, gerou filhos, mas a língua de lá de São Paulo não era o idioma do estado do Pará com o qual você vivia. E aí chegou lá, o que acontece? Era um outro idioma. O seu neto que vai falar, ele vai falar o teu idioma ou o idioma daquele país onde ele está? Ele pode até falar um outro idioma, mas a predominância dele que vai, no dia a dia, vai ser qual? A língua daquele país. Ele vai para a escola, ele vai conhecer coleguinhas, ele vai aprender um novo idioma, novos costumes, novas práticas, novas culturas. E isso começou a acontecer com Israel. Eles fugiram com a destruição do templo, se espalharam para muitos países, para a Europa, para a Ásia, para a África, pasmem. Fugiram para vários cantos do mundo. E lá, os seus filhos e netos começaram a se desenvolver, passaram a falar num outro, e com o tempo eles passaram o quê? A perder a habilidade de ler hebraico. E tem uma coisa interessante no hebraico que eu preciso dizer para vocês: o hebraico é uma língua consonantal. O que quer dizer isso? Ela é escrita só com consoante, não tem vogais. E como é que a gente pronuncia? Existe a representação sonora da vogal, né? Ela é expressa, mas ela não é escrita. E como é que eu aprendi a falar as palavras? Com o pai, com a mãe. Agora imagina, lembra daquele seu
se tornou homem, casou e gerou um novo filho. Ele não fala mais hebraico. Qual é o idioma que ele vai aprender? O idioma nativo, o idioma da terra que ele está. E aí o que acontecia? Isso estava acontecendo com o povo, e eles não estavam mais conseguindo ler o hebraico. Nesse intervalo de tempo surgem quem? Que nome é esse, gente? Vocês já ouviram isso? Nunca ouviram? Mas vocês vão aprender hoje. Os maçoretas, eles eram escribas. O que eram escribas? Eram copiadores. Faziam registros oficiais de relatos na época velha testamentária, dos escritos dos eventos relacionados a ele. Nós vimos, por exemplo, que o livro das crônicas é chamado de Divrei Hayamim, porque fala de eventos diários, de acontecimentos do dia a dia. E eles eram quem escreviam. Normalmente, na antiguidade, eles eram profetas. Só que depois tornou-se uma profissão fazer cópias. Só que não eram cópias. A tradição maçoreta surgiu entre os anos 5 e 6 antes de Cristo. Os seus textos ficaram conhecidos como textos maçoréticos. Duas grandes famílias judaicas se destacaram, a família de Ben Naphtali e Ben Asher. Mas a que se destacou, a que trouxe, os seus escritos perduraram, as cópias dele chegaram até nós, é de quem? Ben Asher. Ele viveu entre os séculos 8, essa família, porque são filhos, netos, bisnetos e tataranetos, até o século 9. Nós temos aí uma produção literária de textos. Mas como eram esses textos? Olha aqui, isso aqui é um professor, um Rav, como eles dizem em hebraico, ensinando um talmid, um aluno, lá no Iêmen. Ele, porque não dá para ver aqui a imagem, não ficou legal, mas essa aqui é um livro do Talmud. Esse garoto ele já deve ter em torno dos seus 12, 13 anos. Perceba que ele é um pouco mirrado, porque ele mora num país distante, com pouco acesso à alimentação, à informação, mas ainda assim o pai estava preocupado que ele aprendesse a leitura da Bíblia. Um judeu, ele tem níveis de aprendizado. Ele aprende a leitura, aprende a Bíblia, junto com a Bíblia vai aprender o Talmud, que é o livro das tradições e dos ensinamentos judaicos. E aqui está um professor ensinando o aluno. Perceba o esforço dele de ler. Quando ele lia errado, o professor disse: não, se pronuncia assim. Ele lia de novo e não conseguia ler o professor ir lá, repetia com ele, até ele pronunciar corretamente os textos. Então imagina só, se agora esse professor tem dificuldade com esse aluno, imagina naquele tempo, que não havia mais nada, não havia quem ensinasse. E aí o que eles começaram a fazer, os maçoretas? Escrever textos em hebraicos, em papiros, em rolos, em pergaminhos. E aí o que acontecia? Haviam 3 pessoas, para vocês terem um rolo, pergaminho, haviam 3 personagens importantes de ligar. O primeiro deles é o Sofer, que é traduzido na nossa Bíblia de... Como é traduzido? Escriba. Esse personagem, ou esse ofício, vai ser destacado nas páginas do Novo Testamento. Nós vamos ver muitas alusões aos escribas e fariseus. Quem eram escribas? Eram aqueles que copiavam somente o texto consonantal, só com as consoantes. Vou depois demonstrar para vocês. Depois que esse Sofer, esse escritor, fazia a tradução, e era tão, gente, tem regra para tudo no judaísmo, para vocês terem uma ideia. Quantas letras cabiam numa página de um papiro? Quantas davam? Se errasse aquele pergaminho, era inutilizado. Se o nome de Deus havia sido escrito nele, ele era fechado, lacrado, colocado numa estrutura de barro, ele era enterrado para que o nome de Deus não fosse apagado, não fosse rasurado, não fosse destruído. Foi graças a esses costumes que sobreviveu, inclusive ali na região deserta, aquilo que nós, próximo do Mar Morto, as cavernas de Qumran, os pergaminhos do Mar Morto. Tá? Foi graças a esse costume. A história diz que um pastor beduíno estava passeando com as suas ovelhas por ali, ele entrou numa caverna e ali ele encontrou um vaso que estava saindo na superfície e que dentro desse vaso tinha o quê? Escritos antigos. E ele leva e vende no mercado.
E alguém que estava no mercado percebe a importância daqueles escritos e liga para um reitor de uma faculdade em Israel. E o cara vai lá e descobre que aquele pergaminho eram pergaminhos que remontavam a 200 anos, a 150 anos antes de Jesus. Mas graças a quê? Ao costume deles não rasgarem a Bíblia, não danificarem, preservarem dessa forma por respeito ao nome de Deus que estava naquelas páginas. Então, depois dele, vinha dos textos de Consul Natal, vinha o cara que fazia o quê? Os Nagdan, que era ele colocava pontinhos, sinalizações. Eu estou explicando isso para vocês, para que vocês entendam, porque vai chegar, para quem for se tornar aluno, vocês vão ver que tem muitas sinalizações. Eu vou ensinar para vocês um macete que não me ensinaram, que eu aprendi ao longo dos dias dando aula. Nagdan vem de Nikud. Nikud em hebraico quer dizer ponto, sinal. É de onde, por exemplo, quem já passou pelo curso avançado de teologia, existe o que eles chamam de sinais diacríticos, é a linguagem técnica que nós aprendemos quando estudamos isso, sinais diacríticos. Em hebraico simplesmente é Nikud, ou Nekudot, pontos. Nikud é aquele que, nesse caso aqui, o Nagdan, é o pontuador, aquele que colocava a sinalização de pronúncia. Então os maçoretes, o que eles fizeram? Pegaram os textos que eram só consoantes, que ninguém sabia pronunciar mais, porque tinham perdido a fluência e não sabiam mais como ler, e sinalizaram. Imagine só que o nosso alfabeto fosse só de consoante, não tivesse A, E, I, O. E eles criaram pontos que representavam cada uma dessas vogais. Para quando ele colocasse, por exemplo, a letra B, que tem um som de B ou de V, e ele colocasse um pontinho embaixo, ele saberia que aquilo se leria Ba ou Vá, se leria Vi ou Bi, se leria B ou V, pelo ponto que estava embaixo. Então eles criaram o quê? Estratégia de como reeducar as pessoas a lerem a Bíblia e a orarem também em hebraico. Uma coisa que talvez você não saiba. Boa parte da comunidade judaica, você vai numa sinagoga e vai vê-lo na sua liturgia, lendo, porque lá as preces, elas são todas em hebraico. Não tem nada em português. Você vai entrar lá, você vai entrar como astronauta e vai sair como astronauta. Você não vai entender nada se você não estudar, porque é tudo em hebraico. Mas pasmem, os livros, eu esqueci de trazer um Sidur, que é um livro de preces, ele tem o texto em hebraico, o texto transliterado, que é como se lê. Ele não está lendo hebraico, ele está lendo como se pronuncia. E embaixo tem a tradução em português. Então o Sidur ele tem 3 pontos importantes: hebraico, português e a transliteração. A transliteração é como eu pronuncio o que está escrito. Isso, é a representação fonética da leitura. Então o que acontece? Boa parte dos judeus não sabem ler hebraico. Eles leem, eles rezam em hebraico como? Pela transliteração. E aí o que tem? O Nagdan colocava esse ponto que auxiliava nessa leitura. E por último vinha quem, gente? Baal Hamassorá, que significa? Alguém tem uma Bíblia de estudo aí? De estudo? De estudo. É? Com aquele hobby, ixi, traz aí, irmão, que o negócio é no mistério. Chega que o meu apocalipse termina. Não vai para o apocalipse não, deixa aqui coisa mais simples. Não, eu quero. Essa aqui é a Tons, ela tem palavra. Muito bem, muito obrigado. Mas eu estou procurando uma Bíblia que tem aquelas notas de rodapé. Traz aqui para mim, por gentileza. Quantos tem Bíblia aqui de estudo? Que tem, pelo menos, eu já vi uma Bíblia de estudo. Acho que a maioria de nós já viu, né? Se você observar, vai vir o texto todo e embaixo notas explicativas sobre um determinado versículo, sobre uma determinada palavra ou sobre uma determinada sentença do texto. Não é isso? São explicações do texto. Sabe de onde isso veio? Do Baal, dessa prática chamada do Baal Hamassorá. O que é esse aqui? Esse escrevia o texto, a consoante, o outro colocava como seguia os pontinhos, e o outro fazia o quê? Anotações de como eram interpretadas determinadas palavras difíceis, que poderiam ter várias pronúncias,
como se interpretava, como se dizia alguma coisa, então eles faziam essas observações. Por assim dizer, as bíblias de estudos começam lá, não é nada novo. Então Baal HaMesorah era o homem, o personagem talvez mais importante disso, porque ele trazia as tradições. Eu quero abrir um parênteses bem aqui. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Percebam que ali é uma determinação para todos os pais. Antes de ensinar os filhos, precisam ter uma experiência pessoal de vida. E aí ele vai construir um relacionamento com o seu filho, e esse relacionamento deve ser pautado em quê? Num fundamento, o ensino da palavra de Deus. Se quando ele pega um menininho aqui, meu filho, vamos aqui, olha, você aprendeu a andar, que coisa bonita. Quando ele estiver maior, você sabe por que você pode andar? Ah, porque eu tenho perna, né, pai? Mas sabe quem fez a perna? A gente diz numa linguagem infantil, papai do céu. E aí a gente vai incentivando, estimulando e educando crianças até se tornarem adultos. E, pasmem, sabe como é que nós aprendemos? Nos anos iniciais, observando e repetindo. O menino diz assim, bah, não. Papai, bah, papai, bah. Até acho que o menino se acorrinha com o pai, diz que é papai de pá. Aí o papai fica todo bobo, né? Papai, mais bobo ele fica. E aí ele diz assim, mamãe, mamãe. Aí a mãe fica feliz também. Porque ele vai repetindo. E aí ele pede, dá. Aí ele pega na água, no copo, né, com água. Aí quando ele começa a pegar, ele vai dizendo água, aí ele diz água. Nós aprendemos como? Repetindo e correlacionando a algo para dar sentido. Assim foram com eles. E aí eu tenho no estudo da língua hebraica 4 pontos importantes. Não vou trabalhá-los no estudo da língua hebraica com vocês todos, porque não compete a esse nível, primeiro, de aprendizado e nem ao público que nós escolhemos transmitir esse conhecimento da língua. São 4 pontos. Primeiro, chamados de, juntos, por favor. Cada letra, antigamente, antes de surgir a letra, eles faziam desenhos. Aqui no Brasil a gente tem isso, eu não lembro se é no Mato Grosso, tem uma caverna que tem lá, que são chamados de pictogramas. O cara entra numa caverna, esse passeio turístico que trabalha lá, tem um monte de desenhozinho lá do índiozinho, do boizinho, da vaquinha, do largado, da lagarta, porque ele não tinha como escrever o nome, então eles representavam esses animais. Eles são representações de ideia, os pictogramas. Depois vem o quê? A letra, que entra o processo de alfabetização, como eles chamam em hebraico de Aleph Bet. Depois o quê? Gematria. Aí você diz, meu Deus do céu, isso é coisa de cabalá, é coisa oculta. Não. A gente estudou isso faz muito tempo, meu pai faz bastante tempo. Algarismo romano, as letras, elas não tinham valores numéricos e até hoje possuem? Tem. Por quê? Porque antes de nascer os números, nasceram o quê? Letras. Como é que eu vou conferir? Aí ele atribuía para a letra A, vamos imaginar, um valor 1, a letra B, valor 2. Qual é a terceira letra? C, qual o valor? 3. E assim eles começaram a construir, até surgirem propriamente os números arábicos com os quais nós trabalhamos hoje, correto? Então naquele tempo não era diferente, gente. Oh meu Deus, é uma coisa oculta, é uma cabalá, não sei o que. Não. Esquece isso. Embora exista, mas não é isso que eu estou enfatizando aqui. Quero deixar isso bem claro. E por último, Tameh Hamikra.
Ta'ame, a palavra ta'ame vem de tam. Tam significa sabor. Ta'ame significa sabor de. Hamikra é um termo usado para as escrituras. Os sabores que a escritura tem. É isso que eles estão dizendo. Ta'ame Hamikra. Nós vamos falar depois sobre isso. Mas vamos dar exemplo. Olha, por exemplo, ideogramas. O Aleph era representado com a ideia de o que isso lembra para vocês? Uma mão. Cabeça. Quem pensa que seu cabeça de touro, levanta a mão. Ok. Quem pensa que é uma mão? Oh, gostei de ti. No mínimo, ele é inovador. Porque ele pensou diferente da maioria de nós. De começo eu pensei que era aquilo que ele colocava no nariz. Rapaz, parece uma mão. O que eu quero dizer com isso? Percebam que num olhar a gente pode ter percepções diferentes, mas naquele tempo essa figura representava um touro, e eu quero falar sobre ele, que representa a letra Aleph. Na antiguidade, a base da economia de Israel ela era fundamentada em quê? Na agricultura e na pecuária, terra e os animais. Para movimentar a terra, eles usavam quem? Um boi atrelado para virar a terra, parado, amarrava, e ele vinha o quê? Virando a terra. Só que com o passar do tempo, aquele boi ficava velho, cansado, já não produzia mais. O que eles faziam? Pegavam um arreio, colocavam um boi mais jovem do lado dele e botavam o boi velho para fazer o mesmo percurso que ele fazia com quem? Com o boi novo. E ele começou fazendo isso várias vezes. Chegou ao ponto que o boi novo havia aprendido como o boi velho fazia. Então a ideia de boi na língua e na cultura hebraica tem um sinônimo de ensino, aprendizado, mas tem um outro exemplo de força para virar a terra, que o homem não tinha com aquela capacidade de transformação. Então boi é sinônimo de força, mas de ensino, aprendizado. Segunda letra do alfabeto é a letra B. Tem essas diversas representações. Estão vendo isso aqui, ó? Quem olha assim pensa até que é uma mão, né? Fechando, abrindo. Mas imagine só naquele, nós estamos falando de muitos anos atrás. Naquele tempo, essa era a representação de uma tenda. Imagina só, hoje nós temos algum arquiteto aqui, engenheiro, não? Alguém que, fora o irmão que faz desenho, mas já vi que ele faz rosto. Mas tem gente que faz o desenho da casa, não faz? Quando vai fazer a casa, eu quero a minha casa assim, lá, cozinha, sala. Imagina que está olhando de cima para a imagem, era isso que ele queria fazer. Observe que ele estava olhando a tenda como ela era formada de cima para baixo. Observe que também só tinha o quê? Um acesso. Como nós vemos nos filmes ateus das tendas, tendo apenas um. E a tenda representava o quê? O lugar onde as pessoas se abrigavam. Então logo a tenda passou a ser sinônimo de casa, lar e família. Casa, lar ou família. Quero pegar uma outra bem aqui. Essa letra bem aqui, o Nun, que é representado pela letra N. O Bet é representado pela letra B. E o Aleph não tem uma representação, vai depender do pontinho que está debaixo dele, certo? Então eu tenho Aleph, força, ensino, aprendizado. Bet, tenda, casa, lar, família. Nun, o que ele lembra para vocês o Nun? Cajado. Uma varinha, um cajado, mas na verdade você já viu uma semente quando brota? É o símbolo de uma semente. Aqui, ó, era onde estava se desenvolvendo a primeira semente, dali brotava dentro dele, aqui, ó, e saía os seus ramos, os primeiros ramos de vida. Então o mundo tinha uma representação de quê? De vida, de esperança, de continuidade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero explicar isso aqui para vocês. O nome em hebraico para pai é Av, não está com a sinalização ali. Mas ela é representada por qual letra? Aleph e a letra Bet. Aleph, Bet. Aleph e Bet. O boi representa o que, gente? Força, ensino, aprendizado.
palavras. Eles associaram o Aleph com Bet para dar um significado. O que é pai na mentalidade judaica? Pai é a força. Na nossa linguagem, pai é o esteio da casa. Essa é a ideia que quando eles batizaram alguém com o termo pai, quer dizer que ele não só era a força, o sustento, o esteio da casa, mas ele também era responsável por quê, gente? Por isso que todo pai judeu tem várias obrigações. Vocês sabiam disso? Isso consta nos códigos de lei judaica, que entre as muitas obrigações de um pai, ele em busca de uma boa esposa para o filho. É claro que hoje isso é mais flexível nos tempos modernos, mas na antiguidade era o pai que ia lá com a mãe e definia o casamento. Segunda coisa que era importante, ensinar uma profissão ao filho. Por exemplo, a gente conhece um rabino no Novo Testamento, chamado Saulo de Tarso, que depois é batizado com o nome de Paulo. Qual era a profissão dele? Não, graças a Deus não era cobrador. Graças ao Senhor. Ele era fazedor de tenda. Ele construía tendas. Ele aprendeu com o pai. Sabe por quê? Aí a gente diz assim, porque os judeus estão dominando o mundo, são ricos. Mas sabe por que eles são ricos? Porque eles enfatizam desde muito cedo a importância para os filhos de estudar, se qualificar. Por incrível que pareça, há pesquisas que demonstram no campo educacional apontam que boa parte dos judeus tem nível superior pós-graduação e muito dele pós-doutorado. Mas por quê? Cultura, que nasce desde a formação do alfabeto. Por outro lado, tem a palavra ben. Ben quer dizer filho. Ben, filho, formado pela letra B e pela letra Nun. Lembra da letra Nun? Semente? E da letra B de casa. Então, olha, o primeiro aqui significa o quê? E aqui o nono? Então, o que é um filho? É a esperança de continuidade de uma família. Agora você imagina por que Ana se desesperou quando não teve filho? Você consegue conceber por que Raquel disse, dá-me filho senão morro? Ela estava vendo que a continuidade do lar que ela construiu, da família que ela teve, estava se esgotando porque ela não conseguia gerar um filho. Aí a gente imagina o sofrimento daquelas mães. Mas isso eu só aprendo estudando hebraico. Qual é outra coisa? Essa palavra aqui em hebraico é Kohen. Kohen é sacerdote. Tem a sobrinha da minha esposa, que é minha sobrinha também, o sobrenome dos avós dela é Kohen. Você sabe o que quer dizer Kohen de sacerdote? Quer dizer que ele era de uma família levita. Ela veio de uma família que o pai é judeu e o sobrenome Kohen vem dele. Então Kohen em hebraico vem da letra Kaf, que é essa aqui. O que lembra Kaf? Palma de uma mão. Esse que é o rei significa eis aqui. A ideia é de alguém que está aqui em prece, em oração naquela época, levantando as mãos para os céus e dizendo diante de Deus, eu estou aqui, certo? E depois é formado por qual letra? O Nun, que a gente já descobriu que significa semente, continuidade da vida ou esperança. Então o Kaf representa o quê? A palma da mão. Este símbolozinho que é o rei significa eis-me aqui, ou estou aqui, ou eis aqui. E por último, o Nun significa o quê? Semente, esperança. O que era que o sacerdote fazia? Ensinava a lei. Ensinava a lei. Também. Mas qual era a principal atividade dele, do ano que ele fazia, que se destacava? Receber os sacrifícios. Tinha um tipo de sacrifício que era para as pessoas mais pobres, com menos poder aquisitivo, elas poderiam oferecer uma ave. E a morte daquele animal, ele usava inclusive parte do dedo para perfurar aquilo.
Porque quando eles faziam essas oferendas, aquela pessoa estava comparecendo diante de Deus, confessando seu pecado, porque aquela pessoa impunha a mão sobre o animal, principalmente aquele que era pelo pecado, confessava seus pecados, e um animal era enviado para o deserto e outro era sacrificado. Ou seja, o sacerdote pegava, depois que o ofertante trazia, ele pegava, conduzia aquela oferenda até apresentar diante de Deus. E aquele que aparentemente merecia a morte, agora ele recebia perdão, logo ele tinha vida. Então olha só como o nome Cohen, no pictograma, palma, eis aqui esperança, vida, continuidade da vida. Eis aqui aquele que tem em suas mãos a continuidade da vida, ou aquele que tem em suas mãos o poder de trazer esperança. Essa era a ideia com a qual eles olhavam para o sacerdote. Observe que é totalmente diferente de eu simplesmente dizer sacerdote, era alguém que oferecia a Deus. Quando eu estudo e compreendo isso aqui, tá? Depois, aqueles que tiverem interesse, mesmo que você não faça o curso, a Michele está aqui? Não. Depois você procura a Michele, pede para a Michele, tá? Eu vou mandar isso em PDF para vocês, tá? Mesmo para aqueles que não forem se matricular, que não puderem, não tiverem condições, eu vou mandar o PDF, tá bom? Para vocês terem acesso no celular, no computador, em casa, ok? Aqui, lembra que a gente viu isso aqui, Ideograma, nomes, valores, tá mesmo, tá? Aqui são as letras propriamente ditas. Vocês viram que tem preto, azul e vermelho. Preto são as letras, são 22 letras, são 22 consoantes. Azuis é que algumas dessas consoantes elas mudam a vocalização dela. Por exemplo, B, se ele tem um som de B, o B, que eles dizem em hebraico, o VU, de V. Por exemplo, a gente já viu isso na escola dominical, muito provável. Tem um nome, por exemplo, o nome pai, ele põe uma A, aí ele põe A, B, com alguma coisinha embaixo. E a gente, na nossa ignorância, lê como AB, não é? Às vezes vinha isso na escola dominical. E aí, só que esse B, toda vez que é escrito no final, ele não tem som de B, ele tem som de V. Ele só tem som de B quando ele é escrito iniciando uma palavra ou no meio dela. Essa letra B aqui, que é essa aqui. Depois, toda vez que ela está no final da palavra, ela tem som de V, não de D. Então aqui, se você conferir, são 22 consoantes. Aqui são as variações dessas pronúncias. Quer dizer que tudo que tem vermelhinho, essa palavra, essa letra, muda a sonoridade dela. E em azul, são letras que só se escrevem no final de uma palavra. Isso pra gente é novo. Em hebraico tem letras que só se escrevem no final, ok? Valor numérico, lembra do algarismo romano? Esses são os valores equivalentes de cada letra no hebraico. Em hebraico o nome chama-se gematria, tá? Valores numéricos atribuídos às letras. Por exemplo, na Bíblia em hebraico, se você pega uma Bíblia totalmente hebraica, eu comprei uma Bíblia em Jerusalém, e que eles mandaram para mim de Jerusalém, ela é totalmente, a numeração dela não tem números que a gente tem, eles seguem esse aqui, Então, por exemplo, quem não conhece o valor numérico de cada letra vai ficar perdido, principalmente nos salmos, que são quantos salmos nós temos na Bíblia? 150 salmos. Aí por aí você chega, tá? Lembra do Tamé Amikra que eu falei que são os sabores? Tamé Amikra são os sinaizinhos que tem embaixo, depois, em cima das letras. Eles têm basicamente 3 objetivos, mas o mais importante para nós nesse momento, talvez, para eu dar um exemplo para vocês, são que a gente chama de cantilações. A gente, por exemplo, lê as coisas de forma natural, certo? Você não canta quando lê, a não ser que seja a melodia, a composição de uma música, de um hino, né? Que você vai ensaiar no coral, no grupo de jovens, da harpa cristã, aí você dá uma entoação àquelas frases, você coloca uma representação musical nela. Digamos que esses símbolozinhos também têm uma representação musical, por exemplo. Vou dar um exemplo bem aqui, Eu botei a transliteração. Isso que é a transliteração,
Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai. Aqui, ó. Errad. Tem esse som do como se estivesse arranhando a garganta, certo? Errad. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Em hebraico, está aqui Shema Israel. Aqui, ó, como eu peguei de uma fonte judaica, ele não escreve o nome de Deus. Tá? Eles não escrevem nas Bíblias modernas, eles não têm, principalmente em aplicativos, eles não colocam o nome de Deus completo, eles colocam a abreviação do nome. Por isso está assim dessa forma, tá? Mas é Adonai. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Observe que eu coloquei algumas coisas em destaque. Quais cores? Azul e vermelho, eu botei em destaque. Observe que em azul, o nome dessa letra é Ain. Nasce aqui, ó. Ain. Ain é o nome dela. A representação pictográfica dela era de um olho. Einai quer dizer meu olho. Ok? Einai. E aí vem Ain, e essa letra é Dalet, de nome Douglas, que é o meu nome. Dalet. Dalet em hebraico quer dizer porta. Delet, melhor dizendo. Delet é porta. É de onde vem, é a mesma forma da escrita Dalet. Então, olha só, eu tenho o Ain, que é o final dessa letra, dessa palavra, e dessa palavra. Ai, você diz, mas sempre era o começo, não deveria estar no início da palavra, porque o hebraico se lê de onde? Da direita para a esquerda, diferente da gente. Então começa aqui: Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Observe que tem vários sinaizinhos embaixo, não tem? E em cima também. Sabe como é que eles leem isso? Com a cantilação, com Ta'ameh-Amikra. Eu leio, se eu fosse ler, normalmente teria Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. A tradução: ouve, escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Essa é a tradução dessa expressão. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. É isso que está escrito em hebraico. Mas olha só, uma coisa que eu destaquei, porque isso vai aparecer nas Bíblias dos pergaminhos que eram, lembra do Bar Mesorá, o cara que fazia as anotações, igual da Bíblia de estudo, lembra disso? Ele destacou essas duas letras, a palavra, a letra Ain e a letra Dalet, que formou essa palavra Ed, que quer dizer. Por que ele enfatizou isso? Porque ele diz assim, que todas as manhãs e todo final do dia o judeu recita o que eles chamam de Shema Israel, é a declaração da unicidade de Deus. Você sabe que a primeira frase que uma criança aprende a pronunciar bíblica ou de cunho religioso no judaísmo de pais praticantes é essa frase: Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Mas por que eles destacaram a palavra Ain, a letra Ain, a letra Dalet, para formar a palavra Ed? Testemunha. Porque todos os dias, quando ele acorda e quando ele dorme, ele está testemunhando a unicidade de Deus. Por isso está destacado. Isso vai encontrar no pergaminho. E eu botei, você vai me perguntar, por que está em vermelho tão destacado aquele? Porque o nome de Deus existe em vários mandamentos na Bíblia, em hebraico, em português também. É dito ao povo israelita que quando eles entrassem numa cidade pagã, eles poderiam destruir os altares, e na antiguidade as cidades recebiam o nome em honra às divindades pagãs. Era muito comum isso. Como nós citamos o caso de Santo Antônio, lembra? Pois é, então isso era uma prática antiga. Então chegava num local, às vezes o templo, as cidades tinham aqueles nomes associados à idolatria. Então quando eles entrassem, eles deveriam remover completamente. Normalmente eram talhados em pedra, deveriam quebrar as pedras, mas
ele vai dizer também: vocês farão isso com as divindades dos povos, mas nunca farão isso quando estiver gravado o nome de Deus. Por isso eles não pegam o pergaminho, não rasgam, eles não apagam, eles não riscam, por causa desse mandamento. Então, por conta disso, eles abreviam esse nome para que não cometam essa transgressão. Por isso ele está abreviado, por isso está em vermelho. Aqui você vai, lembra dos pontinhos embaixo e em cima, que representam as vogais? São esse monte de letrinha aqui, ó, de pontinho. Essa é a letra Aleph. O que quer dizer o Aleph, eu utilizei apenas como um modelo, como um exemplo. Eu peguei o Aleph e coloquei várias sinalizações embaixo. Cada uma delas representa aqui, ó. Estão vendo aqui? Representa o A, representa o E, representa o I, representa o O, representa o U. Ó. Isso vocês vão aprender bem facilzinho, porque tem uma dica, um macete muito legal que ninguém me ensinou, que ao longo desses anos dentro da sala de aula me ajudaram para eu ensinar meu filho a ler hebraico. Eu tive que me reconstruir como professor. E a forma que eu encontrei de ensinar meu filho é a forma que eu estou ensinando vocês. E isso eu conversando com um professor meu, que é um judeu, que já leciona hebraico há muitos anos na minha frente, eu falando para ele, como ele é do Rio Grande do Sul, ele disse: cara, eu nunca vi esse negócio, não sabia que fazia assim, né? Que legal! Mas como foi? Foi se reinventando. Então vocês vão aprender isso de uma forma que vocês levariam 1 ano para aprender numa escola judaica. Tá? Vocês vão aprender em bem por 4 meses. Esses, lembra dos pontinhos? Cada pontinho tem um nome. No início do curso eu não vou estar preocupado com o nome do pontinho. Eu não vou estar cobrando de vocês o nome desse pontinho é isso, aqui não. Eu quero que vocês associem o pontinho a uma pronúncia. Depois que vocês passarem dessa etapa, vocês vão saber, esse pontinho chama-se esse. Então eu não estou preocupado, porque às vezes vem para minhas classes de aula alunos que já estudaram hebraico com alguém não aprendeu. Está lá em frutífero há algum tempo, ele chega na sala: não, porque essa palavra é o rim, essa palavra é o patá, essa é o kamá, isso é não sei o que mais. Pô, calma aí, eu não estou preocupado com o nome, eu estou ensinando eles a saberem que isso é um E, que isso é um I, que isso é um O. Depois eu dou um nome para ele, igual como se ensina uma criança. Ou alguém já começou ensinando criança pela gramática? Alguém começou aqui? Se ensinou, tenho certeza que não aprendeu. Por quê? Não se ensina dessa forma. E aí, olha só, eu vou terminar aqui, ó, com o texto da Bíblia. Eu vou ler em hebraico para vocês e vou traduzir, ok? Observe que eu coloquei em destaque essa letra, essa aqui e essa aqui, certo? E viram que eu destaquei em amarelo essa e essa? Esse é o capítulo 1 de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 5 e o verso 31 do capítulo 1. Em hebraico diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, quando criou Deus os céus e a terra, ve'haaretz hayedá tohu vavohu, e a terra estava ou era inóspita e vazia, ve'chosher al pnei tehom, e havia trevas, escuridão, densa escuridão sobre, literalmente, a face do Tehom, do abismo, sobre a superfície, que é traduzida em português das águas. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim, e um espírito, um vento divino, ou a presença divina, repousava sobre as águas. Vaiomer Elohim Yehió, então disse Deus: seja luz. Vaihió, então houve luz. Vaiar Elohim et haor kitov, viu Deus que a luz era boa. Vaiabder Elohim ben haor ben harocha, então separou Deus entre a luz e entre as trevas. Eu estou traduzindo literalmente, ok? Para vocês. Vaikrar Elohim laor yom, então chamou Deus para a luz dia. Vela rocha caralá, ele chamou noite. Vai rir, então houve entardecer ou escurecer. Vai rir, então houve amanhecer. E homem errado, dia 1. E aí ele diz: vai a Elohim kolasher assá, e viu Deus que tudo o que fez, veiné, todo meod,
Vai Vok Yom Hashishi. Então houve o entardecer e houve o amanhecer do sexto dia. Esse é o último verso do capítulo 1 em hebraico. O primeiro, ele começa com aquela letra que representa a casa, o lar, a família, o Bet, e termina com essa letra chamada Yud. Então o capítulo 1 começa com a letra Bet e termina com a letra Yud. Mas eu também destaquei em amarelo essa letra que é chamada Tav, essa letra que é chamada Vav, essa letra que é chamada Reish e essa letra que é chamada Rei, que é isso aqui, ó. Tav, que é esse, o Vav, que está aqui, o Reish, que está aqui, o Rei, que está aqui. Lembra do Bet aqui e do Yud aqui? Bet e Yud. O nome está escrito aqui, ó, de cima para baixo, que é o que está escrito aqui, daqui para cá, chama-se Torá. Torá. As pessoas traduzem por lei, mas se equivocam, porque o significado primário dessa expressão quer dizer ensinamento, instrução. Pode também, um significado mais enfraquecido da palavra, estar associado à lei, a uma instrução determinativa, mas literalmente ela quer dizer instrução. Então, Torá quer dizer instrução. Bi quer dizer em mim. Mas o termo Torá é um termo que se aplica aos livros de Moisés. Torá Moshe, Torá Elohim, a instrução que veio por meio de Moisés, a instrução que veio da parte de Deus. Mas isso quer dar a entender que são as orientações, os mandamentos, os ensinamentos, as instruções determinativas. E aí termina o que? Torá Bi, a Torá em mim. Abra, por favor, em Deuteronômio 11:18, para a gente vai finalizar aqui, ok? E outra pessoa no Salmo 119, versículo 11. Torá Bi, a Torá está em mim, a instrução está em mim. Gravai estas minhas palavras no vosso coração, e na vossa alma atai-as por sinal nas vossas mãos, e ponde-as como faixa entre os vossos olhos. Você vai gravá-la onde? No seu coração e na sua alma. Você vai gravá-la dentro de você. A instrução. A Torá, a instrução dentro de mim. Mas o que diz lá no Salmo 119, verso 11? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda esta instrução aonde? E o termo que aparece, a tua palavra, aí em hebraico é Torá aqui, a tua palavra. A Torá, quer dizer, a tua palavra. Então o que eu quero dizer com isso? Com o hebraico a gente descobre coisas que no texto em português você não vai encontrar. Infelizmente você não vai encontrar, porque é muito difícil para quem faz uma tradução para um outro idioma de trazer toda a carga de significado que às vezes uma palavra tem. E eu quero falar para vocês que isso aqui, vocês vão aprender em 4 meses. Isso que eu fiz aqui agora, os meus alunos, ao final de 4 meses, eu mandei inclusive o testemunho espontâneo de 2 alunos veio lá de Sara, da Igreja Assembleia de Deus, do Instituto de Sara, que eles têm uma escola de teologia lá, e eu dava aula de hebraico lá. Eles quiseram espontaneamente o testemunho, por isso eu quero mandar meu testemunho para os alunos lá. Gravei, que era com outra turma também, gravei e mandei para vocês. E eles, todos eles, um começou inclusive lendo essas passagens iniciais. 4 meses de aula, ele estava lendo. O outro, ele enfatizou o aspecto que não só da língua, mas aprendeu cultura. Vocês não aprenderam hoje só informações do idioma hebraico, não. Vocês aprenderam hoje sobre cultura. Como é que os semitas formam conceitos na mente. Como é que eles estruturam os seus pensamentos. Isso vocês aprenderam hoje aqui. Mas para você mergulhar no curso de hebraico, não é apenas um curso de... Ele vai ter uma forte ênfase na leitura. Olha, quer ver uma coisa que os pregadores gostam muito de usar? Deixa eu ver se está aqui. Aqui, essa expressão Ruach Elohim. Vento divino, Espírito divino, presença divina, dependendo da tradução, eles dizem que é Ruach. Mas não é isso, Ruach. É Ruach. Essa é a pronúncia. Você vai ver muitos pregadores falando
termo hebraico é ruach, 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 ruach. E não é. Eu tinha separado 2 vídeos, mas não vou apresentar, eu vou apresentar para os alunos, mas inclusive de um pastor bem conhecido, que se diz judeu, ele, pregador itinerante, conferencista internacional, ele está pregando nos Estados Unidos, então ele prega, lê supostamente a Bíblia em hebraico e traduz, só que o que ele lê depois no final do curso eu mandei os alunos ouvirem e acompanharem o texto bíblico, e eu perguntei se estava correto. Todos eles foram unânimes. O que ele disse não estava no texto que ele supostamente disse que estava. Eles foram capazes de identificar. Então a minha proposta para o curso de hebraico é você fazer leitura dos textos da Bíblia, é você conhecer cultura judaica para interpretar não somente a questão linguística, mas no contexto que aquilo está inserido. Então você vai aprender sobre cultura, é um mergulho numa cultura de um povo diferente da nossa cultura e também de conhecimento linguístico. Eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia, o investimento era inicialmente 480, a mensalidade seria de 120, tá? O público em geral, que não é das Assembleias de Deus ou que não é aluno do IETADES, ele vai pagar com desconto. A Michelle conversou comigo, a gente tem um desconto de R$400, você vai pagar mensalmente R$100 todo mês. Mas para o aluno que está ativo, que está cursando IETADES, ele vai pagar quanto? 320. 320 seria o valor inicial de 480. E ele ainda pode parcelar, se ele quiser fazer no cartão, até em 5 vezes. Ah, mas eu não tenho cartão. Procurei a irmã Michelle, ela tem lá um carnezinho, faz um carnezinho se você quiser, se você tem condições, se isso não for lhe faltar. Nunca esperem de mim que eu enfatize o apelo emocional das pessoas. Eu não trabalho com emocionalismo. Eu não persuado ninguém a fazer os cursos que eu ofereço para se endividar, para gastar o último centavo que tem, passar a fome para fazer curso. Eu não faço isso, tá? Às vezes a gente ouve pessoas falando, às vezes pregando, que precisam tirar o dinheiro da conta, do dinheiro não sei de onde, que tem que trazer para fazer. Não, eu não faço isso. Não está em mim. Eu não tenho essa personalidade. Não é assim que eu trabalho. Se você está aqui hoje, quis vir conhecer e aprender, amém, Deus te abençoe. Se você puder fazer esse curso, amém, isso vai te enriquecer muito. Eu te garanto que você, após 4 meses, vai olhar para a Bíblia com um outro olhar. Não quer dizer que você vai saber tudo. Lembrando que isso é um curso para iniciantes, de introdução ao mundo da leitura bíblica. Existe um curso, se você quiser depois continuar, você pode fazer. Mas esse é para você fazer suas pesquisas, é você fazer as leituras iniciais, é você descobrir a alegria e o contentamento de dar significado a uma língua que você não conhece, que está ali, que está presente. Isso você vai fazer. Então eu quero dizer para aquele que realmente deseja, que pode, que tiver condições, faça. Vai te abençoar, isso eu não tenho dúvida. O teu ministério, a tua vida devocional com Deus, a tua vida para trazer lições para a família. Quer um exemplo? Tem um dos mandamentos que diz: honra teu pai e tua mãe. Sabe como diz em hebraico? Kabed et avirra ve'et imerra. Kabed vem da palavra kavod, peso. Mas o que tem a ver peso com a... Como é que a gente traduz? A primeira palavra? Honra. O que tem a ver peso com honra? Porque a palavra kabed foi escolhida. Porque kabed quer dizer pesado, o que é pesado quer dizer quando você dá o devido peso de importância para algo, você está atribuindo o que para aquele algo? Honra. Então, quando você dá o peso devido de importância ao seu pai, à sua mãe, você está tributando honra ao seu pai e à sua mãe. Mas isso, essa nuance de significado, você só aprende com o estudo hebraico. Tá? Então eu coloquei aqui para os alunos, para que, eu já estudei, eu sou mais aluno. Tem um desconto também, mas ele é um desconto de parcela no cartão menor, tá? E para pastores, obreiros, eu não tinha aberto para isso. Aí a Michelle, olha, tem pastores que tem obreiros, era só para não ser. A Michelle, gente, ela brigou no bom sentido até o último momento para ter as melhores condições para os alunos do IETADES, para os pastores, inclusive para os demais obreiros. Então, tudo isso, gente, é fruto de todo o trabalho do IETADES sobre a liderança da Michelle. Essa parceria, inclusive, essas condições de valores mais acessíveis,
também. Esse curso aqui, sabe quanto é que está? Se você for pesquisar para uma instituição mais séria, o menor preço que eu encontrei esses dias agora foi 680, por uma instituição chamada Ensinando de Sião, que são judeus messiânicos. 680. Então aqui o aluno do IETRA vai pagar 320, praticamente menos da metade. E vai ter um curso com garantia de aprendizado, ok? Mas isso aqui, gente, simplesmente para dizer para vocês que eu estou satisfeito e que eu ouvi o nome de uma congregação hoje chamada Shalom. A palavra Shalom quer dizer plenitude, paz, completude. E eu sempre termino minhas aulas, sempre dizendo aos meus alunos, Shalom, Shalom, Lehitraot. Ou seja, muita paz, muita plenitude. Que Deus abençoe você. No caso, ele está dizendo tchau, tchau. Bye, bye, como se fosse um bye, bye. A expressão Lehitraot, ok? O IETADES, Instituto de Educação Teológica da Assembleia de Deus de Santarém, está com matrículas abertas para o curso de Teologia. Então não perca a oportunidade de desenvolver o seu chamado na obra do Mestre. Informações e matrículas na Secretaria-Geral da Igreja Assembleia de Deus, Avenida Mendonça Furtado, 1638, e pelo WhatsApp 93 991 12 9405 ou 991 43 45 48. IETADES, Teologia de Excelência para um discipulado eficaz.